Salve, salve galerinha, professor Léo, seu professor de biologia, aqui no meu escritório onde eu preparo as suas provas, onde eu me concentro no preparo de suas aulas, usando este espaço físico para estar apresentando para vocês alguns assuntos aí do nosso meio digital. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, onde podemos aqui estar discutindo, debatendo, tirando as suas dúvidas em vários assuntos relacionados à nossa amiga biologia. E hoje trago para vocês este cara, esse vilão, esse cidadão que deixou a gente hoje aqui em casa. Estamos de quarentena, a população está totalmente consciente em relação a esse vírus, a esse vilão que está causando uma grande pandemia no mundo. E você, para estar fazendo a sua profilaxia, está vendo nos noticiários aí a melhor maneira de você estar se prevenindo em questão desse vírus, e um deles é estar em casa. Porém, estamos aqui, galera, gravando essa aula para que ninguém fique prejudicado aí do seu desenvolvimento escolar. Apresento na aula de hoje esse cara assustador que veio direto das trevas, ele que é filho do Satanás, coronavírus, também conhecido como Covid-19, doença do vírus coronas. O coronavírus, esse cidadão que tem um formato de uma coroa, apresenta algumas estruturas específicas para você entender um pouquinho mais e estar se prevenindo um pouquinho melhor. O nosso amigo vírus, tá? Como todos os vírus, eles apresentam glicoproteínas, ele reconhece uma célula infectar. Lembrando vocês que vírus é um parasita intracelular obrigatório. Obrigatoriamente eles têm que estar morando dentro de uma célula, onde ele pega essa célula hospedeira e usa toda a maquinaria, as organelas, mitocôndria para produzir energia, complexos de Golgi, retículo endoplasmático, toda essa maquinaria da célula para ele estar se reproduzindo e estar se proliferando por entre a sociedade, por entre os seres vivos que ele gosta de infectar. Esse cara aqui, então, ele apresenta essa glicoproteína e reconhece qual célula infectar. Não adianta, o vírus não vai entrar na sua célula da pele. No caso do coronas, ele infecta a célula do seu sistema respiratório. Esse cidadão também ele apresenta um envoltório, uma membrana lipídica. Olha só, lipídica, hein, galera? Apresenta gordura, que é chamado de envelope. Porém, esse vírus é envelopado. A grande maioria dos vírus que estão causando alguma doença nos seres humanos, da forma geral, ela se apresenta em envelope. Esse envelope que protege todo o interior do vírus. Por isso, a importância de lavar a sua mão com água e sabão. Sabe você, aluno, que sabão ele quebra gordura? Detergente usado para lavar aquela assadeira de domingo de costela, aquela gordura toda que a costela deixou na assadeira, é detergente para a gente estar lavando. E aqui no vírus não é diferente não. Tá? A água e sabão ela rompe essa membrana, esse envelope do vírus. Rompendo, você destrói esse magnífico vírus aí do mal que veio das trevas. Também apresenta um envoltório proteico do ácido nucleico chamado de capsídeo. Aqui já apresenta uma proteína. Esse capsídeo ele envolve esse cidadão, esse ácido nucleico, que é um material genético do vírus Covid-19. Internamente, esse cidadão ele é composto por um ácido nucleico, um RNA de fita simples. E essa fita simples ela é do tipo positiva. Vários vírus têm diversas formas de material genético. Você tem vírus de DNA, você tem vírus de RNA de fita dupla, você tem vírus de RNA de fita simples. A fita simples podendo ser do tipo positivo ou negativo. O nosso coronavírus, ele é um RNA positivo. E o que isso quer dizer para você, estudante sedento de conhecimento? Que o RNA positivo ele se transforma em RNA negativo. Tá? É feita uma cópia de RNA do próprio RNA.
Por isso que eles classificam como positivo e negativo. Quando você tem um RNA negativo, ele novamente irá produzir novos positivos. Olha só, então ele era positivo, ficou negativo, agora temos um RNA positivo, onde ele produz várias cópias desse material viral, desse gene, forma de formação de um RNA mensageiro, onde por meio de tradução ele irá produzir proteínas virais. Essas proteínas virais são estruturas do próprio vírus, onde ele irá englobar o nosso RNA positivo e assim formando novos vírus. Olha só que interessante então, de RNA positivo se transforma em negativo. RNA negativo faz os positivos, novos materiais genéticos, novos materiais dos vírus, e o RNA mensageiro produz as suas proteínas, que são a estrutura desse ser acelular, desse parasita intracelular obrigatório. Vírus, que vírus significa veneno. Se liga. Em um passe de mágica agora, nós vamos pegar e vamos... Agora ele apresenta para vocês a origem e evolução do coronavírus. Nós temos vários tipos desse vírus que existe desde os anos de 1960. Lembrando vocês que o vírus do corona, ele sempre está relacionado com alguns animais. Ele esteve presente em animais e agora ele se adapta facilmente a seres humanos. Iniciando então o nosso coronavírus 229E de 1960, vindo através das alpacas. A princípio um coronavírus que apenas dá alguns sintomas muito parecidos com a gripe, alguma coriza, uma tosse, coisa tranquila. Já depois nós tivemos o nosso amigo SARS-CoV, iniciando em 2002, vindo através dos morcegos. Esse daqui é a síndrome respiratória aguda grave. Esse aqui foi um tipo de coronavírus onde ele atingiu vários humanos e levando morte aí uma grande quantidade de pessoas, ficando apenas regional. Não teve tanta proliferação igual nós estamos vendo o coronavírus de hoje, de 2019, 2020. Nós temos também um outro, o HCOV OC43 2004, também foi descoberto nos bovinos esse cara, porém atingiu o cidadão humano em 2004, onde ele apresentava apenas também alguns sintomas da gripe. Depois, uma nova mutação, nós tivemos esse cara, o HCOV-NL63 em 2004, vindo do morcego. Este daqui é um cara, esse é o coronavírus que gosta de atacar os bronquíolos das pessoas, os bronquíolos dos cidadãos aí, de bem, onde eles estão querendo ficar longe desses vírus aqui, podendo levar à morte. Depois nós tivemos um novo vírus, HCOV HKV1, HK de Hong Kong. Em 2005 apareceu esse vírus também, não apresentando sérios problemas para a humanidade, apenas leves sintomas. E depois tivemos o nosso MERS, MERS-CoV, em 2012 apresentando o camelo, tanto que eles falavam que era a síndrome respiratória do Oriente Médio que veio do camelo, ou às vezes algum árabe ou alguma pessoa vivendo em meios ao camelo tomou uma espirrada de camelo na cara, ou até mesmo eles comeram a carne do camelo. Dessa forma vai aparecendo o vírus dentro da espécie humana. E hoje nós temos então, em 2019, 2020, o SARS-CoV-2, que apareceu em 2019, vindo de morcegos. E esse SARS-CoV-2 sofre uma pequena mutação, originando o Covid-19, este vírus que está causando essa grande pandemia no mundo todo. Então, como vocês podem perceber, nós tivemos vários tipos de coronavírus. Dá uma olhada aqui, de 2002 até 2005, em 3 anos, 4 tipos diferentes de vírus, 4 mutações desse vírus,
originando aí novas cepas, originando novos tipos de vírus dentro da nossa população humana. Fique atento para o nosso próximo. Galerinha, agora com vocês nós vamos fazer uma comparação dos dois últimos coronavírus, tá? Essas duas cepas, o chamado de SARS e o Covid-19. Como falamos, como vimos no nosso último quadro, o Covid é uma mutação do SARS, essa síndrome respiratória aguda grave, e o Covid-19. Coloquei para vocês aqui um gráfico, tá? Onde nós podemos fazer uma comparação aqui entre a evolução do SARS e o Covid-19. O SARS, moçada, que está aqui na linha azul, ele é um vírus onde a infecção dele é um pouco mais baixa que o Covid-19. Tá? Você pode ver que a curvatura dele vem mais ampla. Por exemplo, em 30 dias, ele infecta 3.169 pessoas. Isso é um dado que foi retirado aí de alguns sites seguros em questão a doenças infecciosas, tá? Lembrando vocês que o SARS, ele mata 10% das pessoas que estiverem adquirindo esse vírus. Agora, o Covid-19, ele tem um poder de infecção maior. Ele tem um poder de adaptação nos seres humanos com mais voracidade. Porém, se você observar aqui nessa linha vermelha, em 18 dias o Covid-19 infectou 4.535 pessoas. Tá? Lembrando que em 30 dias para o SARS 3.169 e 18 dias 4.535 pessoas. Porém, o Covid ele tem apenas 3% de morte, comparado com o SARS que tem 10%. Mas no final dessa conta, o Covid acaba matando mais pessoas. Por quê? Porque ele infecta mais pessoas, tá? Agora o SARS ele infecta menos, tá? E ele mata em porcentagem um pouquinho maior. Porém, esses valores no final, o Covid acaba matando mais as pessoas da população. Por isso a importância da gente estar fazendo essa quarentena. Por isso a importância da gente estar zelando pela nossa saúde, pela saúde dos nossos avós, pela saúde dos nossos pais e até mesmo a nossa saúde. Galerinha, entrada do vírus na célula. Vamos ver como que é esse processo de infecção que vem acontecendo pelo nosso amigo coronavírus, tá? Aqui eu fiz uma breve representação para vocês, o nosso vírus Covid-19 e uma célula do sistema respiratório. Como eu falei para vocês já, o nosso vírus ele tem glicoproteínas que reconhecem quais são essas células que ele vai infectar. E até mesmo dentro da nossa membrana proteica das nossas células, ele também tem proteínas que recebem, que se encaixam com a glicoproteína do vírus, ou essas proteínas que se encaixam com outras células que têm um certo parentesco, tá? Parecido aí, tá bom? Se você observar, o nosso receptor celular das células do sistema do aparelho respiratório, ele apresenta-se do modelo ACE2, um tipo de receptor celular que foi encontrado também nas células do morcego. Por isso que é grande provável que esse vírus tenha originado do morcego, tá? Devido essa proteína receptora celular chamado de ACE2. Pois bem, quando o vírus, então, você entra em contato com o vírus, colocou a mão em algum objeto que estava contaminado, ou o seu amiguinho deu aquela espirrada magnífica no seu rostinho lindo, tá? Você entra em contato com esse vírus vai começar a infectar suas células. Como o coronavírus, nosso Covid-19, ele gosta do sistema respiratório, tudo que está ligado ao nosso sistema respiratório, desde as fossas nasais, a nossa faringe, a nossa laringe, traqueia, vão estar podendo ser infectadas. Como nós temos na garganta, um grande sintoma que acontece aí do nosso Covid
é dor na garganta. Por quê? Porque esse vírus está primeiramente atingindo a nossa garganta. O que acontece? O Covid ele se funde com as nossas células da garganta, por ser um parasita intracelular obrigatório, e ele joga para dentro dessa célula o seu RNA viral. Porém, assim, a hora que o RNA viral entra dentro da célula, ele começa a comandar tudo que está dentro dessa célula. Ele começa a utilizar toda a maquinaria que tem dentro da célula, mitocôndria, tígano plasmático, para trabalhar para ele. Tá? Ele é um RNA viral. E assim ele começa um procedimento de multiplicação viral e produção proteica. Olha só, se você analisar o nosso vírus, a base dele, ele é proteína e ele é RNA. Porém, ele está fazendo várias cópias do RNA e fazendo com que os seus ribossomos, o seu retículo endoplasmático rugoso produza essa proteína, virando uma maquinaria, virando uma grande empresa de produção viral. Essa célula que está sendo infectada é a célula do sistema respiratório. Agora tu imagina essa maquinaria, essa produção magnífica aqui, ó, de vários vírus aqui presente dentro dessa célula. Vai chegar um certo momento, essa célula não vai ter mais capacidade de armazenar esse vírus, ela rompe, liberando novos vírus, uma multiplicação gigantesca, uma multiplicação muito rápida. Porém, se está na sua garganta, a princípio, esse vírus, ele vai ser carregado até os seus pulmões, através dos seus tubos respiratórios, e lá no pulmão ele pode estar infectando primeiramente a pleura. A pleura é um tecido de revestimento, tá, presente nos nossos pulmões. É como se fosse uma sacola plástica que reveste todo o nosso pulmão. E lá dentro do pulmão, esses vírus começam a atacar essas células do pulmão. O nosso pulmão é como se fosse, ele é bem esponjoso, é como se ele fosse igual uma colmeia de abelha, sabe? Igual um favo de mel, sabe? Um favo de mel, onde tem vários furinhos. O nosso pulmão é parecido com isso aí. E esses vírus se alojam ali, começando a liberar líquidos. A pessoa fica com água no pulmão. Você acha que a água no pulmão ele é bom para o ser humano? A pessoa que está morrendo com esse vírus, ela tem a sensação de estar sendo afogada. É como se ela estivesse dentro da água sem estar. Porém, a água está dentro do pulmão dessa pessoa e ela começa a afogar. Em alguns casos mais críticos, ele pega e começa a criar pus. E assim levando-se algumas pessoas a óbito. As pessoas que têm imunidade baixa, as pessoas que têm diabetes, que estão com hipertensão, têm algum problema de saúde, elas ficam mais suscetíveis ao ataque e ao aprofundamento desses vírus, que esses vírus atacam com mais força essas pessoas com um certo grau, um certo risco aí para estar tratando em questão desse nosso vírus. Galerinha, parte de profilaxia, nós estamos careca de saber que é o nosso papel, é a prevenção, é a cuidar dos nossos entes queridos, é estar entrando em quarentena, é lavar a mão com água e sabão, é detergente, evitar aglomerações. Nós estamos numa época onde o inverno está chegando e a preocupação é grande. É importante com que a gente esteja parando neste momento para que daqui futuramente a gente não precisa ficar mais tempos confinados dentro das nossas casas. Depois você vai pegar uma situação igual acontecendo na Europa, o pessoal está tendo que ficar 3 a 4 meses trancado dentro de suas casas. Por quê? Porque não fizeram esse primeiro início, essa primeira prevenção que nós estamos aí analisando, observando no mundo todo. Então, galerinha, segura um pouco a tua onda, aproveita para estar estudando aí aquele conteúdo que ficou atrasado, aquela matéria daquela prova, coloque o seu material em dia, durma, divirta-se com seus familiares em casa, jogando um baralho, jogando um jogo, jogando um videogame,
tá? Ocupem-se e sejam felizes. Nós vamos lutar contra esse vírus e nós vamos tirar isso aqui de letra. Eu, professor Léo, agradeço imensamente a sua intenção e a sua atenção de estar relacionado, de estar prestando atenção, de estar aí participando das nossas aulas, para estar participando aí desse nosso vídeo aula. Eu agradeço imensamente a vocês e peço para que comecem a seguir lá, Biologia _oficial, e inscreva-se no canal Biologia. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia e bota um sangue na tua veia e vai estudar. Tchau!